tinha medo de hotéis até que eu fui abduzida. E eu tenho um chip implantado aqui. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo aqui no Tourist Life. E hoje é sexta-feira 13 e eu inventei a maior burrice da minha vida, que foi pedir histórias de terror em hotéis pra gente passar essa sexta-feira 13 com um pouquinho de medo. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre turismo de terror, Dark Tourism, vou deixar tudo linkado aqui em cima. Mas dessa vez, nesse dia tão temático, eu não quis trazer mais uma lista de lugares assombrados para vocês visitarem, e eu tava pensando nas histórias reais. Será que são reais? De pessoas que tiveram experiências sobrenaturais em hotéis, porque muita gente tem medo de hotel. E eu não tinha medo de hotéis até que a gente ia chegar lá. Bom, como vocês sabem, eu já trabalhei em hotel, mas eu trabalhava em hotel na parte de lazer e recreação. Então eu passava temporadas no hotel para fazer toda essa programação de lazer. E o que acontece com a equipe de lazer? A gente faz jogos, faz atividades, mas nós também temos as nossas noites de terror e, consequentemente, nós fazemos jogos de terror para as crianças e elas adoram. Eu vou começar pela minha primeira experiência, que na verdade não é assustadora porque eu era o fantasma, mas eu sempre tive cabelos longos e cabelo escuro. E lembram da Samara, do filme O Chamado? Uma vez no hotel nós deixamos tudo bem parecido com aquela temática do Chamado, e é claro que não poderia existir o Chamado no hotel se não existisse uma Samara, e aqui vos fala a ex-Samara. Eu era a Samara sempre nesses jogos de hotel, e nesse hotel que eu trabalhava, ele era um hotel muito grande, ele era um hotel que ficava na montanha, então tinha trilha, tinha campo, sabe? Assim, não era só o prédio do hotel, tinha muita área verde externa, e nós fazíamos, lógico, tudo isso na área externa com luzes apagadas. E, enfim, essa história não é muito assustadora, mas eu só queria deixar pra vocês que até aí eu ainda não tinha medo de andar sozinha pelo hotel. Mas um dia resolvemos fazer uma sessão de terror, de filme de terror entre nós, monitores mesmo, no hotel. E foi o filme mais idiota da minha vida, mas eu morri de medo. Assim, aquele filme que de tão ridículo que é o terror chega a ser comédia, mas eu morri de medo. E naquele dia, andando sozinha pelo hotel à noite, do lado externo do hotel, eu ouvi uma vozinha assim, ó, muito clara no meu ouvido, falando: para de mexer com essas coisas, porque você vai ver alguma coisa que você não quer ver. A partir daquele dia, meus amigos, eu nunca mais andei sozinha por aquele hotel. Eu nunca mais quis ouvir as histórias que os recepcionistas tinham pra contar, que outras pessoas da equipe tinham pra contar sobre aquele hotel. Eu nunca mais quis ouvir nada. Pegar elevador sozinha, ir pro sótão do hotel sozinha, mas nem que me pagassem. Eu nunca mais me transformei numa Samara naquele hotel. Eu me recusava. Vamos lá, eu não sei porque que eu inventei esse vídeo, porque na hora que eu tava selecionando as histórias aqui pra contar pra vocês, eu estava morrendo de medo e ouvindo barulhos aqui em casa e ouvindo porta bater e não tava acontecendo nada. Então eu espero que eu sobreviva até o fim desse vídeo e até a edição dele, né, porque eu vou ter que ouvir tudo de novo, mas enfim, vamos lá. Primeiro comentário. Eu trabalhava em um hotel, era de noite, tive que descer na cozinha. De repente a porta se fechou sozinha e não tinha correntezas de ar. Logo em seguida senti um suspiro no meu pescoço, saí de lá e não desci mais. Quem já trabalhou em hotel ou quem já conseguiu visitar os bastidores de um hotel sabe que nem sempre é tão bonito e aconchegante quanto nós vemos na recepção e nas salas de estar, né? Eu acho que esse ambiente realmente é propício pra gente não querer voltar quando estamos à noite sozinhos e a gente sente um ar gelado no pescoço. Isso eu nunca senti. Esses comentários são de leitores do BuzzFeed. Eu peguei algumas publicações sobre os hotéis mais assombrados pelo mundo e aí eu fui lendo os comentários, que por sinal foi uma péssima ideia, porque depois eu fiquei morrendo de medo de alguns deles. Mas então eu selecionei alguns até mesmo um pouco mais leves,
né, pra eu conseguir lidar com essa situação. E são esses que eu tô lendo pra vocês. Vamos lá pro próximo. Eu fiquei no Jail Hostel em Ottawa. Costumava ser uma prisão brutal, com celas menores e piores que os outros presídios. Na época, para ser extremamente terrível para os presos, e as pessoas eram executadas lá. Em cada cela possui uma placa descrevendo alguém que esteve lá. Eu fiquei lá durante a baixa estação, a baixa temporada. Por isso era mais assustador, porque estava bastante vazio. Então andar pelo corredor para usar o banheiro era aterrorizante e eu literalmente voltei para o meu quarto porque estava com muito medo. Eu conheci uma garota que tinha ficado lá e estava tão aterrorizada que saiu cedo para ir para outro lugar. Mas por outro lado, eu realmente dormi bem confortável. Os fantasmas são mais educados e cordiais do que a maioria das pessoas que você encontra em hostels. Acho que depende um pouquinho do fantasma, né? Mas sim, é o lugar mais assustador que eu já estive e que deveria ser assustador. O nevoeiro misterioso que experimentei na Estônia era muito pior do que qualquer outra coisa. Eu fiquei no Bourbon Orleans, em New Orleans, e acordei no meio da noite sentindo alguma coisa como acariciando meu cabelo gentilmente. E que engraçado, porque eu tava lendo esses comentários e várias pessoas disseram que sentiram já isso de alguma coisa assim, mexendo no cabelo e não de forma brusca, sabe? Como se fosse um carinho. Eu espero nunca sentir isso. Vamos lá pro próximo. The Marshall House é definitivamente assombrada. Eu fiquei lá no passado e quando acordei eu vi uma mulher com cabelos pretos e um vestido longo parada no canto do quarto assistindo a gente, tipo, vendo quem estava na cama, né? Observando quem estava na cama. Eu também ouvi passos, né? Barulho de passos no chão de cima, ou seja, né? No andar de cima. E eu pensava que esse andar estava fechado há algum tempo. Eu também já vi coisas dentro do quarto e, enfim, né? Vamos lá. Mas os passos pode ser só imaginação, né? Às vezes essa pessoa, sei lá, tipo, tava sonhando, não sei. Falar que tudo é sonho é mais fácil, né? E uma das minhas primeiras experiências aterrorizantes em hotel, eu era criança, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos. E aí nós fomos para um retiro da igreja, num hotel. E aí tinha uma outra menina lá, da minha idade mais ou menos, e a gente ficava andando junto nesse retiro. Eu conheci ela lá, inclusive, né? Eu andava com essa menina lá no retiro, eu não conhecia ela antes. E eu não lembro nem o nome dela. Nossa, tô ficando preocupada agora. Mas enfim, aí eu andava com essa menina lá pelo hotel, porque a gente brincava juntas. E teve um dia que ela começou a chorar e ela entrou em pânico porque ela falou que via sangue escorrendo pelas escadas do hotel. Não tinha nada. E aí ela chorava falando que estava vendo sangue escorrendo e que o cozinheiro tinha sido assassinado ali. Eu era uma criança inocente naquele momento. Essa aqui também não é muito assustadora. É lógico, eu não peguei as mais assustadoras, gente, porque não tenho condições de lidar com essa situação. Depois que eu ouvi aquela vozinha no meu ouvido falando, não mexa com essas coisas para você não ver o que não quer ver, depois daquilo, eu ainda vi coisas, mas eu evito as histórias mais profundas. Vamos lá, mais uma. Alguns anos atrás eu estava voando para o México e na noite anterior ao meu voo fiz check-in em um hotel perto do aeroporto. Onde moro, o aeroporto mais próximo fica 5 horas, tá certo? Cheguei tarde naquela noite e estava muito cansado. Depois de pegar as chaves do meu quarto, peguei o elevador para chegar ao meu quarto. Normal. Quando me aproximei da porta, ouvi a voz abafada de uma mulher falando. Parecia que vinha do quarto ao lado do meu, então não pensei em nada. Justo. Quando abri a porta, com certeza vi um homem dentro da porta, dentro do quarto, né? Olhando pra mim em choque. Ai meu Deus, quando esses olhares se cruzam é a hora que me dá mais medo. Eu ouvi uma mulher atrás dele gritando, Horácio. Eu imediatamente me desculpei, fechei a porta e voltei para a recepção.
Inocente. Eu estava muito irritado neste momento e disse à recepcionista que havia alguém no meu quarto. Ela parecia confusa e olhou através do computador para ver quem poderia ser. Ela então disse que não deveria haver ninguém naquele quarto e que esse quarto estava vazio por alguns dias. Ela disse que iria chamar a segurança para verificar. Ela me deu outro quarto no térreo. Na manhã seguinte, quando eu estava esperando no portão pelo meu voo, eu poderia jurar que ouvi o comissário dizer: passageiros, senhor e senhora Horace Harding. Pode ser apenas uma coincidência, mas todos juntos pareciam bem estranhos. Horace não é mais um nome tão comum também. Essa coisa assim de hotel, de ver pessoas no hotel, eu morro de medo de corredores de hotel, sabe? Aquela coisa que você tá lá no último quarto e você abre a porta e tem aquele corredor imenso, não gosto. Uma vez eu vi um relato de um recepcionista que tava no hotel, período noturno, né? Tava no plantão. E que nesse hotel já dizia, tinha os boatos que em um certo andar ele era mal assombrado porque uma vez um hóspede morreu lá. Inclusive histórias de hóspedes morrendo em hotel é muito comum, é muito frequente. Mas enfim, disse que aquele espírito ficou ali no hotel e quando ele estava ali na recepção, ele via o elevador descendo e abrindo a porta e não tinha ninguém lá dentro, e voltando para aquele andar e depois descendo e abrindo a porta. Gente, jamais, pra mim não daria. Teve uma vez que eu estava na minha casa, dormindo no meu quarto. Acho que foi a sensação, acho que foi a experiência mais real que eu tive, mas todo mundo diz que eu sonhei. Mas enfim, eu estava dormindo à noite, lógico, com a luz apagada. Então as luzes, a luz do meu quarto acendeu e eu tenho um sono muito leve assim. E eu acordei e quando eu olhei pro pé da minha cama, tinha um ser no pé da minha cama. E assim, não tinha rosto, sabe? Era um formato assim de humano, tipo cabeça, braços, o tronco, mas não tinha... Era luz, na verdade, sabe? Assim, era esse formato e ele tava assim com as mãos pelos meus pés e sugando a energia pelos meus pés. E aí eu via as bolas de energia, assim, era muito estranho, umas bolas amarelas, como se fossem luzes, passando assim por dentro daquele corpo, sabe? Aquele formato de corpo. Eu via aquele fluxo de luz assim que estava saindo de mim, indo para aquele ser. E aí eu abri os olhos e aí eu olhei, tentei olhar pro rosto do que seria aquilo e o olhar se cruzou. Isso é terrível, apesar de não ter um olho assim humano ali, mas eu sei que o olhar se cruzou. E eu clamei a Deus, falei assim, vai embora daqui e num passe de mágica, de bênçãos, de qualquer coisa, a luz do meu quarto apagou e eu voltei a dormir tranquilamente. Essa foi uma das experiências que eu já tive. O que isso tem a ver com o hotel? Em uma das temporadas no hotel, na equipe de lazer e de recreação, eu estava no time dos adultos, então eu estava fazendo toda a programação dos adultos e não com crianças, então dessa vez eu não precisaria me vestir de Samara, não é mesmo? Mas enfim, eu estava conversando com uma hóspede, fazendo aquele social durante um coquetel, né, conversando, e ela começou a me contar das afinidades que ela tinha, não sei o que ela era, mas eu sei que ela acreditava, assim, numas coisas muito doidas. E aí eu fiz a besteira de contar pra ela. Eu falei, nossa, eu tive uma experiência que todo mundo fala que foi apenas um sonho, mas pra mim foi muito real, porque eu vi tudo acontecendo, eu vi a luz acendendo, eu vi a luz apagando. E ela me falou assim, Carol, você foi abduzida. Eu falei, não, imagina, nada a ver, né? Nunca que eu ia ser abduzida, imagina, eu nem saí do meu quarto. E ela olhou assim pra mim e falou, Carol, você foi abduzida, implantaram um chip em você. Naquele momento a gente já não acreditava em mais nada. Falei, tá bom, né? Sorri a cena, tudo bem. Mas é isso, gente. Esse vídeo de sexta-feira 13 eu sei que não foi tão pesado com as histórias de terror, até porque eu não aguentaria contar histórias de terror realmente aterrorizantes. Mas nós sabemos que existem muitas histórias de terror pelos hotéis no mundo, inclusive existem hotéis e hospedagens, Airbnbs, existem vários tipos de hospedagens que são conhecidas justamente por essas histórias de assombração e muitas pessoas vão até lá pra ter essa experiência, né? Você já teve alguma experiência dessa em alguma viagem sua, em algum hotel, ou você já foi propositalmente pra um lugar desses? Me conta aqui, mas
não precisa me assustar tanto. Estamos colocando aqui um pouquinho de entretenimento, mas voltaremos com os vídeos técnicos e teóricos do turismo também. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, compartilha com seus amigos, me ajuda a fazer esse canal crescer, porque assim eu posso trazer cada vez mais conteúdos aqui pra vocês. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e na próxima live também. Um beijo e tchau, tchau! Thank you.